Olá, meus queridos! E hoje vamos para mais um vídeo da Nutrir e Saber com um assunto super interessante relacionado à saúde. Você acredita que algum tipo de dieta, algum tipo de alimento possa tratar hipertensão arterial? Você sabe o que é uma pressão alta? Ou você acha que dieta existe só mesmo para emagrecer, ganhar massa, ficar bonita ou não? Vamos saber sobre isso? E no final desse vídeo eu vou te dar um alimento que você não acredita que ajuda na baixa da pressão arterial, hein? Vem comigo! Bom, hoje eu tô com a camiseta linda da Nutri, olha que lindo! Gostou, Jéssica? Ficou bonita? Bom, primeiro eu quero explicar para vocês o que é pressão arterial, o que é uma hipertensão, certo? Muita gente tem essa dúvida, né? Então eu vou explicar algumas coisas assim que a gente aprende na faculdade, nos cursos de farmácia e nutrição, a gente aprende muito isso, né? E saber quem realmente pode aferir uma pressão arterial. E hoje a gente vai entender um pouquinho desse assunto. Primeira coisa, qual é o aparelho, qual que é o nome do aparelho que afere pressão? Não é medir a pressão e não é tirar a pressão. Aline, vamos ver a pressão, não é aferir a pressão arterial. Porque pressão arterial é a pressão das artérias, né? Nosso corpo ele é constituído de veias e artérias. Então a pressão que a gente consegue diagnosticar é a pressão arterial. Então a gente precisa de dois aparelhos, este aparelho e este. Este é o famoso esteto, né? É o estetoscópio que os médicos todos ficam andando com ele assim bonitinho, né? Então esse é o estetoscópio. E esse daqui é esfigmomanômetro. Repete comigo, esfigmomanômetro. Falei certo? Bom, Jéssica, se eu não falei, você corta, tá bom? Bom, então agora a gente conhece qual tipo de aparelho que pode aferir a nossa pressão. Que tipo de profissional pode aferir a pressão? Não é todos, tá? Dentro do que eu sei, os profissionais da área da saúde, todos que tiverem um curso ou na própria faculdade ensinar isso, ele pode aferir. Não pode diagnosticar. Então, quais os profissionais que têm a capacidade, que tem esse profissionalismo para aferir sua pressão? Claro que todos da área da saúde, mas quais deles que aprendem isso? Farmacêutico, enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, biomédico, dentista no consultório também pode aferir e, claro, todas as especialidades médicas, né? Quem pode diagnosticar? Somente o médico. Tá? Então, por mais que você vá num consultório farmacêutico, fisioterapeuta, ser atendido profissional, o educador físico pode também aferir pressão, ele não pode diagnosticar, não é porque a sua pressão está alta naquele momento que significa que você é hipertenso, tá? Existem uma série de outros estudos que tem que ser feito para analisar mesmo, para fechar um diagnóstico, tá bom? E o nutricionista, ele não aprende isso, tá? O nutricionista, ele não tem essa condição de aferir pressão. Eu vou aferir por causa do meu curso de farmácia, então isso soma muito. O nutricionista não tem essa competência, tá? Dentro do curso a gente não aprende isso, mas você pode ir numa farmácia, né? Você sempre vai ter outros profissionais que podem fazer isso pra você. Então, beleza. Então, a gente soube qual aparelho a gente utiliza para aferir pressão, né? Para pressão arterial. Quais são os profissionais que podem fazer isso pra nós. E quem diagnostica? Quem vai fechar um diagnóstico assim? Sou hipertenso ou não sou hipertenso? Somente o médico, tá bom? Tá certo. Agora, o que é uma pressão arterial, gente? O que é estar hipertenso? Nós temos no nosso corpo as veias e as artérias, certo? Então eu vou explicar de uma forma simplificada só pra gente entrar nesse assunto, pra gente entender por que os alimentos, por que a dieta pode agir no tratamento da hipertensão, tá? Nós temos dois tipos de movimento no nosso coração, que é sístole e diástole, tá? Sístole é quando o coração se fecha, então ele se fecha para mandar sangue para o nosso corpo. Porque o coração funciona como uma bomba, certo? Então, o sístole ele se fecha e manda sangue para todo o nosso corpo, ele irriga o nosso corpo. Diástole é quando o coração abre e ele recebe o sangue do nosso corpo. Então, por isso os batimentos cardíacos, é uma bomba, certo? Sístole e diástole. E as pressões que a gente chama de pressão alta,
maior e menor, né? A gente tem lá geralmente o que é o natural, o que é uma pressão adequada de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é mais ou menos 120/80, né? Que é hoje o que é normal. O que é isso? A pressão mais alta e a mais baixa é os movimentos de sístole e diástole, certo? Então é pressão sistólica e pressão diastólica. Isso é uma pressão arterial, por isso que são dois valores. É o máximo que chega e o mínimo que chega. Então é a máxima e a mínima, certo? Que é medido por este aparelho. Bom, então a gente coloca o aparelhinho no braço e aqui vai passar, ele aperta, né, a artéria. Ele vai comprimir, geralmente é no braço aqui. Você tem que estar em repouso, pelo menos uns 10 minutinhos. De repente você tem o hábito de aferir pressão numa farmácia, chega lá, respira um pouco, se você foi andando ou passou por algum estresse, né? Chega lá e tenta ficar um pouquinho parado. E daí a gente coloca isso para fazer a ausculta aqui na artéria, nessa artéria. E esse aparelhinho de pressão que vai medir para nós. Então ele aperta e quando para de passar o sangue, ou seja, é a pressão a máxima, vai começar a bater e a mínima é quando ele termina. Quando ele para de bater, você não consegue escutar mais, certo? Então, basicamente, de uma forma bem simples, só para a gente entender, a gente conseguiu ver como que a gente afere uma pressão e o que é uma pressão arterial. Mas afinal, existe uma dieta que dá pra gente controlar isso? Gente, super existe. Porque é isso de que tudo que a gente é aquilo que a gente come é super verdade, né? A gente tem visto isso, eu falo muito isso em todos os meus vídeos aqui do canal. Eu gosto muito de levar a verdade e é muito importante. Se você come muita gordura, você vai aumentar colesterol. Se você come muita proteína, você vai ganhar massa. Se você come muito carboidrato, você vai ter mais energia. O excesso vira tecido adiposo. Então, assim, a gente é mesmo o resultado de tudo que a gente come. Não só de quantidade, mas da qualidade do alimento, certo? Então a nutrição, ela é muito mais além do que simplesmente fazer dieta para emagrecer e ficar com um corpo legal. Tem esse livro, que é o Krause, que eu amo de paixão, Alimentos, Nutrição e Dietoterapia, que é um livro bem clínico mesmo, que é da nutrição clínica. Ele explica bastante a respeito de vários assuntos, nutrição em várias fases da vida, a nutrição, a intervenção nutricional no tratamento de cardiopatias, no tratamento de doenças relacionadas ao trato gastrointestinal. Então, eu sempre falo assim que é muito legal essa parceria dos médicos com o nutricionista, porque quando ele fecha um diagnóstico, por exemplo, todas as doenças relacionadas ao trato gastrointestinal, boca, esôfago, estômago, então nem se fala, intestino, muito mais. A primeira coisa é direcionar esse paciente para um nutricionista, para que consiga adequar esses alimentos, para que ajude a ter menos efeitos colaterais do tratamento, da própria patologia, né? E que você consiga tratar também, que aumenta a eficácia do tratamento. Então, é fundamental. Assim também funciona para hipertensão arterial. Tá? Então a pessoa que tem a hipertensão, ela consegue diminuir isso e a gente consegue evitar também o desenvolvimento de uma hipertensão arterial. Segundo vários estudos que eu li, artigos científicos e os estudos que a gente faz na faculdade, existem 3 coisas relacionadas a uma vida saudável que já interferem na pressão arterial, que é sedentarismo. Sedentarismo com certeza ajuda muito a você ter uma pressão arterial abalada, tá? Então, suas artérias, se você não exercita, você não produz vários dos hormônios bons, né? Para o bom funcionamento do organismo, então atua. Obesidade, assim, é um dos fatores malignos para hipertensão, porque você acaba aumentando tudo no seu corpo, fica pior, funcionamento pior da sua máquina, chamada corpo, né? E a ingestão de sal. Sim, a ingestão de sal totalmente ligada à hipertensão arterial. Bom, e como que é essa coisa de, o sal aumenta mesmo a pressão? Muito, muito. Tem uma explicação fisiológica mesmo, bioquímico isso. Imagina assim, que as nossas artérias funcionam como uma mangueira de água, tá? Então dentro da mangueira tá passando água. Se você passa mais água, você concorda que vai aumentar a pressão nessa mangueira? Se você passa só um pouquinho de água, você concorda que tem menos pressão? Então, isso é pressão arterial, é a pressão que você faz na sua artéria. Quando você ingere sal,
O sal, esse sal de cozinha mesmo, esse sal que a gente utiliza em casa, ele é um composto químico, um mineral formado por cloreto de sódio. Então é cloro e sódio. O sódio no nosso corpo, o excesso do sódio, ele é hidrofílico, ou seja, ele tem afinidade pela água. Então, onde ele tiver, ele aumenta essa absorção de água e aumenta a retenção mesmo hídrica. Então, você vai ter mais sede, por isso que a gente, quando come uma comida muito salgada, quase morre de sede, né? A sede, ela é um fenômeno que acontece por osmose. Então, quando você já está sinalizando, quando seu corpo sinaliza que você está com sede, é porque já está muito além do sal que você deveria ter comido. Porque normalmente você vai tomar uma quantidade de água normal. Então, o sódio, ele tem esse efeito ele tem uma afinidade enorme com a água e ele retém esse líquido. Retendo o líquido, ele aumenta essa quantidade de líquido dentro das artérias, né? E aí aumenta a pressão arterial, tá? Então, a ingestão de sal está diretamente ligada ao tratamento. É a primeira coisa que o nutricionista ou o médico vai indicar. E os outros alimentos? Como que funciona essa coisa da dieta e da nutrição, da dietoterapia no tratamento da hipertensão arterial? Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos e eles chegaram numa dieta que chama dieta DASH. Então, se você procurar na internet alguns artigos científicos, você vai encontrar. Essa dieta DASH, ela preconiza você comer frutas, legumes e laticínios, além de outras, oleaginosas, gorduras de boa qualidade. Tudo isso para um bom funcionamento do organismo. Foi comprovado cientificamente que diminui a pressão e que você também tem uma prevenção de aumento de pressão arterial, tá? Por que os laticínios? Aí eu peguei até um gancho lá para saber dessa coisa de comer iogurte, os probióticos, né? O funcionamento bom do intestino, ele tem uma afinidade muito grande com esse funcionamento bom de manter a hipertensão. Peraí que eu me confundi, tô pensando em outra. Bom, porque quando a gente fala de, por exemplo, tá, a ingestão de probióticos e de laticínios, ele vai alimentar as bactérias boas, de bom funcionamento do nosso intestino. E isso provoca um equilíbrio muito grande no nosso organismo, né? Você vai absorver melhor os seus nutrientes e tudo funciona melhor, tá? Mas não funciona só essa parte que a gente chama de macronutrientes, de absorção de nutrientes, dessa parte saudável. Funciona melhor também a parte bioquímica, o funcionamento do nosso corpo de uma forma geral, o metabolismo do nosso corpo funciona melhor. Por exemplo, nós temos um sistema de resposta, gente, o nosso organismo é tão maravilhoso. Eu sou, assim, #apaixonada por bioquímica, né? Apaixonada, assim, amo de paixão. Dei aula particular de bioquímica há muito tempo, gosto muito. E uma das coisas que a gente estuda, quando a gente vai estudar o sistema cardiovascular e a pressão arterial, é um sistema que se chama renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema, ele é um sistema que provoca mesmo esse controle, porque o nosso corpo ele funciona como feedback negativo e feedback positivo. Então, se está alto, ele diminui, se está baixo, ele aumenta. Isso em tudo, nutrientes, hormônios, tudo, ele vai controlando dessa forma. Então, se você come bem, você oferta os metabólitos que o teu corpo precisa, então os seus sistemas vão funcionar melhor, tá? Então, eu sempre indico mesmo você procurar um nutricionista, todas as patologias que cabem em um acompanhamento nutricional. Vai ser fundamental para a sua melhor recuperação, para o melhor prognóstico da patologia, tá bom? Bom, e para você que chegou até aqui, no final desse vídeo, eu vou passar aquela receitinha que vai ajudar você no tratamento aí de uma hipertensão arterial. Existe um suco que existe alguns estudos dentro da fitoterapia, que foi comprovado que ele funciona bem para baixa da pressão arterial. É o suco de alface com chuchu. Sim, gente. A Aline já tá rindo. Você vai tomar, né, Aline? Não. Certeza, vai chegar em casa e vai fazer, né? Então, nada como um suquinho de alface com chuchu. Gente, não fica ruim. Parece assim que não é muito agradável, mas se você colocar umas gotinhas de adoçante, fica como se fosse um suco verde, tá? Pode tentar fazer que vai ser legal. Então você pode fazer, vai depender muito da quantidade do tamanho de chuchu, né? E das folhas de alface, mas você consegue às vezes uma receitinha boa aí nos livros de fitoterapia. Vou te passar a que eu conheço. Você coloca 2 folhas de alface para 40 gramas de chuchu picadinho, descascado, tá? E cru. Então, é chuchu cru, descascado,
40 gramas de chuchu com 2 folhas de alface, água filtrada, bate no liquidificador e adoça com adoçante. Então você tomar ele em jejum ou você tomar ele à noite, porque o alface ele tem propriedades que ajudam a ter um sono melhor, né? A tirar toda aquela energia que você gastou em todo dia que você está estressado, ele dá uma acalmada, ele funciona como um calmante natural e ajuda a baixar a pressão arterial. Eu fico super feliz de poder compartilhar com vocês aqui informações de qualidade, que leva saúde, qualidade de vida para vocês, tá? E agradeço muito de vocês estarem aqui no canal. Então se inscreva, quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal da Nutri Saber. Curta aí as nossas páginas nas redes sociais, manda seus comentários, suas dúvidas, fala para nós aí, dê um feedback a respeito do que você achou desse vídeo, se você gosta desse tipo de assunto. E a gente aguarda vocês aqui para um próximo vídeo, beleza? Beijão!